Quantas vezes você buscou respostas em todos os lugares, menos no único que realmente transforma? A dor, a mágoa, o vazio. Tudo isso tem um ponto em comum: a ausência de perdão. E nesta mensagem poderosa, Maíse Braga revela com coragem e leveza o que a maioria de nós evita encarar: que o Evangelho de Jesus é o único caminho real para curar as feridas que nos aprisionam há séculos. Essa não é uma fala sobre religião, é um chamado para despertar. Um alerta amoroso para todos nós que acumulamos silêncios, ressentimentos, relações interrompidas por orgulho e palavras não ditas. Será que você está preparado para reencontrar alguém no mundo espiritual e nem lembrar da dor que um dia te destruiu por dentro? Será que você vai continuar carregando correntes ou vai finalmente aprender a soltar? Assista esse vídeo até o fim, porque aqui pode estar o início da sua libertação. Meus amigos da verdade, hoje nós vamos falar sobre perdão, e é um tema que eu sinceramente não domino, porque graças a Deus eu tive poucas oportunidades de perdoar, porque poucas vezes as pessoas realmente me magoaram profundamente, e confesso a vocês que não perdoei. Porque quando a gente perdoa, a gente esquece. E esquecer é difícil demais, como diz a música. Uma vez o Chico Xavier percebeu que um rapaz, toda vez que cruzava com ele, se escondia atrás de uma lata de lixo, atrás de um poste. E ele começou a pensar: meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para esse menino. Eu tenho que encontrá-lo e descobrir o que foi, porque eu não me lembro. E um dia ele conseguiu segurar o rapaz. Meu filho, me perdoe. Eu já percebi que você passa na rua e se esconde de mim. Eu devo ter feito alguma coisa para você que eu não estou lembrando. Por favor, me perdoe. E o rapaz caiu em pranto. Chico, sou eu que te peço perdão, porque eu falo mal de você pela cidade toda, você nunca soube. Ele disse: não, nunca ninguém me contou. Pois é, as coisas que eu falo de você são tão absurdas que as pessoas não têm nem coragem de te contar. E ele chorava e pedia perdão ao Chico. Então o Chico disse que isso ficou na lembrança dele, como nós temos que nos comunicar. Como que nós temos que, quando percebemos que a pessoa está meio virada conosco, segurá-la e dizer: eu te fiz alguma coisa? Se você me pegou num dia ruim, me perdoe, porque eu com certeza não estava bem naquele dia. E no dia que a gente não está bem, é melhor a gente nem piar, porque às vezes a pessoa quer: eu quero te contar meus problemas, hoje eu não estou boa para escutar nada, né? Então, olha, se eu escutasse os espíritos dizem: se você escuta pela segunda ou terceira vez de alguém o mesmo problema, o problema passa a ser seu, não é mais da pessoa, porque você não está ajudando a pessoa a resolver. E eu tenho amigas que me contam a mesma coisa há quase 40 anos. Então, sincera, e é difícil você dizer: agora eu não quero mais escutar, porque você me diz a mesma coisa há tantos anos e a pessoa nem percebe. Gente, eu conheço gente de tudo que é jeito. Eu conheço gente que vive procurando problemas de saúde dos outros e se alimenta disso para acreditar que a vida dela é mais feliz. A nossa mente é uma coisa muito séria, que nós temos que educar. Não só em relação a perdoar, não, em relação a tudo. Porque senão nós vamos dar trabalho no mundo espiritual. Vamos mesmo, ninguém se iluda. O que tem de espírita, orador espírita, internado nos hospitais da espiritualidade, não está no gibi. Eu já falei para o seu Eurípides Bassanufo: guarda um lugarzinho para mim, em algum hospital desse. Porque, olha, são histórias que os espíritos contam, tremendas, de oradores que se achavam, quando chegaram do lado de lá, gente, o cara não era nada. E houve uma cena incrível, narrada num dos livros psicografados, em que o Chico, já desencarnado, fez uma visita a uma dessas enfermarias. Quando ele ia se aproximando
do quarto onde estava este orador, que, claro, não teve o seu nome colocado, o orador disse: "Ah, tá vendo? Até Chico Xavier veio me visitar." Ele não tinha noção de que ele estava numa enfermaria, sob a tutela dos desencarnados superiores, porque era um buraco negro a missão que ele tinha deixado de fazer na Terra. Então, meus amigos, eu sou danada. Eu já digo logo, quando eu desencarnar, me dá um tempinho para descansar e pode me botar fazendo palestra no abismo. Eu já escolho logo o abismo, que é para não ter problema. Ninguém vai disputar o abismo comigo. E eu confesso a vocês que, inúmeras vezes, eu me vejo fora do corpo, com a plateia na minha frente, uma plateia que não aceita o que eu estou falando, e é interessantíssimo, porque todos estão virados de costas para mim. E aí o espírito amigo diz: comece a falar. E quando eu começo a falar, as pessoas vão se virando na minha direção. São almas sofredoras, são suicidas com os quais eu tenho um compromisso de outras vidas. Então, a primeira alma que eu vi quando eu tinha 5 anos era um suicida. E aí você vai aprendendo que não é simplesmente um privilégio fazer uso da palavra, é uma necessidade para você, principalmente. Porque se você pediu a palavra, é porque aquele é o seu instrumento. Como o nosso instrumento é psicografar, como o nosso instrumento é permitir que os espíritos nos usem para se comunicar. Quantos homens eu vi desencarnados que, ao incorporarem com nojo, diziam: o quê? Eu estou usando o corpo de uma mulher para falar? Você vê que o cara é machista até desencarnado. Ele está precisando daquela médium para se comunicar e fica enojado de estar falando através de uma mulher. Então, nós somos um enigma que vem de tanto tempo, desde que nós fomos criados para a perfeição que nós ainda estamos longe de alcançar, e a falta de perdão nos trouxe aqui. Porque a falta de perdão formou a família que nós temos hoje, a falta de perdão formou as dificuldades que nós temos, até profissionais, porque nós, de repente, estamos num trabalho que não nos apetece, mas aquele, por enquanto, é o trabalho necessário para a simplicidade, para a humildade. É terrível você encontrar pessoas que acham que estão fazendo grande coisa porque trabalham na doutrina espírita. Nós somos isso. Como dizia o Chico, nós nunca seremos uma religião de milhões. Porque quando a pessoa fica boa do processo obsessivo dela e você propõe trabalho, pá, ela vai embora. A maioria vai embora porque não pretende melhorar. Quando nós ficamos, é porque alguma coisa dentro de nós diz que, mais do que perdoar, nós precisamos refazer o nosso destino. E essa é a vida decisiva. É a vida em que nós viemos sabedores de tudo que nós íamos passar, porque nós já estamos nesse estágio. Muita gente reencarna inconsciente. Reencarna porque os protetores a fazem vir e escolhem até coisas por ela, porque ela não tem ainda discernimento para escolher. Mas nós não. Nós já escolhemos, já dissemos, quero isso, quero aquilo. E por que a dificuldade hoje? Porque nós trouxemos para essa vida gente que a gente não encontrava há 500, 800 anos. Você ficou 800 anos sem ver a pessoa e você acha que vai ser a mesma pessoa? Não. Ela é completamente outra, você também. Então fica a dificuldade de reencontrar essa pessoa e de refazer o nosso relacionamento com ela. E claro, nós mulheres principalmente, os homens também, mas eles escondem. Temos a grande dificuldade de perdoar o relacionamento amoroso. Porque ai do homem que não quer estar conosco. Ah, não me digam que vocês disseram, vai com Deus. Não.
O cara diz, não quero mais ficar com você. Você tem vontade, você tem ânsias de acabar com ele. Por isso eu entendo um pouco quando as mulheres sofrem para dizer para os homens, eu não quero mais viver com você. Esse ano, até agora, em Brasília, 36 mulheres foram assassinadas pelos companheiros porque disseram, eu não quero mais essa vida. E o cara não admite. Ele não só não perdoa, como ele vai lá e acaba com a sua vida. Porque se você não ficar com ele, você não vai ficar com ninguém. Então é terrível, porque a mulher ainda está sob a tutela dessa mágoa, que tira a vida dela. E é o pai dos filhos dela. Em Brasília, eles não têm mais pudor. Eles matam na frente dos filhos. Então, que homem é esse, meu Deus? Que não tem nenhum sentimento pelos filhos que vão ficar. Porque os filhos vão para os abrigos. Porque não tem parente nenhum que quer. Então, há toda uma sociedade doente precisando de renovação para chegar à cura. E eu me lembro de Vinícius de Moraes. Era um homem que não admitiu perdão quando ele ia embora, porque ele ia embora e acabou. Mas, como ele era muito talentoso, ele ia embora deixando sempre uma poesia. Ele foi casado com uma mulher lindíssima, a segunda esposa ou terceira. Ela tinha olhos azuis maravilhosos. E eles viveram juntos alguns anos. Depois, ela, esperta, casou com Rubem Braga, um grande escritor. Que aí, ali com Vinícius de Moraes, ela aprendeu. Ela acordou, casada com Vinícius de Moraes. Quando ela olhou no travesseiro dele, tinha um bilhete. Amada, que olhos os teus, são cais serenos, cheios de adeus. E ele tinha ido embora. Ela nem sabia que ela tinha esses olhos, mas ele foi embora. De outro casamento, ele deixou na porta da geladeira a mulher. Imagine você acordar, procurar o teu marido, aí ele era boêmio, ela deve ter pensado, ficou na rua. Quando ela chega na geladeira, estava pregado. Ah, o amor. Abraços, beijos, risos. Depois mais beijos, mais abraços, mais risos. Depois, amada. Depois dores sem remédio. Depois pranto. Depois tédio. Depois nada. E ele tinha ido embora. E detalhe, elas perdoavam porque elas não ficavam com raiva. Elas se sentiam homenageadas pelas palavras que ele deixava. Isso é uma técnica para os homens. Estou ensinando. Entendeu? Vinícius de Moraes fazia isso e dava certo. E, claro, a primeira mulher, Lídia, com quem ele teve o casal de filhos, Paulo e a mais velha, que já faleceu de câncer, mas o Paulo é um fotógrafo muito prestigiado no Rio de Janeiro e está vivo até hoje. Acho que ele já fez 70 anos. Faz agora, em julho, 44 anos que Vinícius de Moraes morreu. 44 anos. E a verdade é que hoje ele não aguentaria viver, porque, apesar de mulherengo, ele era gentil, ele era carinhoso. Os filhos contavam que quando ele sentava do lado de uma mulher e começava a fazer assim no cabelo da mulher, pronto. Ele já largava uma e ficava com aquela que ele fazia cafuné. Cafuné, meninos, também é uma boa dica. Entendeu? É só não tirar o cabelo da mulher do lugar. Faz cafuné de um jeito que o cabelo fique bom. Mas Lídia, sua primeira esposa, foi talvez o amor verdadeiro. Porque para ela, quando ele se divorciou, e foi o casamento que mais durou 11 anos. Eles bebiam tanto juntos, eles tinham uma varanda maravilhosa no apartamento de frente para o mar. E aí, ele foi embaixador, era um homem que tinha
uma intelectualidade incrível, falava várias línguas, e era um homem inteligentíssimo. Os dois resolveram fazer o seguinte: vamos fazer uma pilha das garrafas de uísque que nós tomarmos. Teve um dia que tiveram que chamar uma pessoa para tirar, porque eles não enxergavam mais o mar. A pilha de garrafas que eles tinham bebido ao longo do tempo tinha criado um obstáculo na varanda para enxergar o mar. Mas, quando ele foi embora deste casamento, ele fez um dos maiores hinos de música do mundo. Eu sei que vou te amar. Gente, olha a letra. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu sei que eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Um cara que estava indo embora. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada falta tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Gente, ela morreu apaixonada por ele. Ele morreu, ela velhinha, e um dia a filha contou para ela: mãe, o pai não está mais aqui, mas eu vou te contar uma coisa. Você sabe que durante toda a vida dele, de vez em quando, ele ia na sua porta e pensava em bater. Você vê que coisa, mãe? Que coisa, ele procurou você a vida toda. Ela virou-se para a filha chorando e disse: e por que ele não bateu? Meus amigos, por isso que a minha teoria é: de uma conversa sempre surge uma solução. Às vezes, pessoas que se gostam por causa de uma mágoa, de uma tristeza, de um desentendimento, se afastam. Isso deve ter acontecido para nós em muitas vidas. E a solidão, eu sei, é pausa de reajuste afetivo. Mas, às vezes, ela é também um problema. Porque nós não admitimos desculpar o outro. Mesmo que seja dizendo: eu estou te desculpando, mas vai com Deus. Porque também tem relacionamentos que, se você continua, você pega a pessoa, põe debaixo do braço e tem que sair carregando. Isso não é relacionamento. E eu conheço muita gente que vive assim. Muita. De todas as classes sociais. Principalmente das mais altas. Eu já escutei coisas de mulheres ricas, pavorosas, que elas passavam com os maridos e os filhos passavam também. E escutei dizer: ah, mas eu moro numa casa de 4 andares, cada um fica num andar. Gente, não estou falando de ele foi ali e pegou um biscoitinho, não. Coisas gravíssimas. Mas a pessoa não quer perder o status. Né? Eu não posso me esquecer de uma mulher que casou-se com um rapaz gay. A comunhão inteira sabia que ele era gay. E ela, claro, viveu daquele jeito. Tinha noite que ela acordava, ele não estava do lado dela. Ia procurar os seus interesses. E uma vez, nós éramos amigas da época de mocidade. Eu não aguentei, eu devia estar num dia ruim. Falei: como é que você continua essa situação? Ela virou-se para mim e disse: Maíse, a senhora fulano de tal sou eu. Eu falei: minha amiga, se isso te serve... E serve para muita gente. A gente fala dos homens, eu falo brincando, mas tem muita mulher precisando de um sacode. Porque ela faz o relacionamento dela ficar ruim. E ela não põe a mão ali porque ela deixa num cantinho porque é confortável para ela. Só que isso gera mágoas de um lado e de outro. Então, claro que em vidas anteriores, quando a gente não conhecia nada de bom, para conseguir alguém, a gente matou,
a gente ofendeu, a gente caluniou. Aí depois você vê o orador espírita. Mas quem usa a palavra para afastar pessoas que se amam, vive a solidão na vida posterior ou na outra, porque nós mesmos nos impomos isso para aprender o valor da palavra bem colocada, não se meter onde não se deve. Vocês já não tiveram aquela vizinha fofoqueira que dá conta de todo mundo? Essa é uma candidata a vir muda na próxima encarnação. Porque quando a barra é muito pesada, a pessoa pede para vir muda mesmo, para aprender a ouvir o que é correto, a discernir. Então, não é simplesmente eu te perdoo, é todo um processo que nós precisamos admitir dentro de nós. Quando Vinícius casou-se com a última esposa, ele sabia muito bem que estava doente, ele apresentava ela dizendo, minha viúva. Ele apresentava ela como viúva dele, porque ele sabia que não ia dar mais tempo para casar de novo. E, claro, um dia ele morreu, foi 7 de julho de 80, aliás, 80 foi um ano horrível. Morreu Nelson Rodrigues, morreu Vinícius de Moraes, morreu Cartola, e no final do ano, John Lennon é assassinado. Meu Deus, que ano pavoroso, o ano de 1980. Pessoas que já tinham dado muito à vida e ainda teriam condição de dar muito mais, foram retiradas, né? Mas o Vinícius, claro, bebeu e comeu tudo o que quis. Ele tem uma frase que eu amo. Ele dizia, quando me dá aquela vontade de andar, quando me dá aquela vontade de fazer exercício, eu deito no sofá e espero a vontade passar. Ele era de uma geração que não fazia assim. Quanto mais pilates, musculação, isso não existia, gente. Né? Então, claro que ele viveu as consequências, mas, sem dúvida alguma, trouxe belezas extraordinárias através da música. Ele fez Gente Humilde, uma das músicas mais lindas também que existe. E o Chico Buarque pode ter todos os defeitos, mas é um cara também simples. Uma vez perguntaram a ele, você fez Gente Humilde junto com Vinícius. Você é um gênio também. Ele disse, não, eu só contribuí com uma frase. E o repórter perguntou, que frase, Chico? Quando a música diz, são casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Gente, o cara que faz uma poesia dessa pode morrer no dia seguinte, porque deixou uma beleza, que é o que nós precisamos. Nós perdemos a gentileza, o ver o belo no outro, mesmo que o outro diga, eu não amo você, eu não quero mais estar com você. Gente, quem não sentiu uma facada no peito ao escutar uma coisa dessa, não viveu. Não viveu. Passam-se os anos, você pensa, como eu fui boba. Mas naquela hora, você sofreu, você comeu o pão que o diabo amassou. E essas experiências são necessárias para nós sabermos que é mais do que perdoar. É deixar o outro ir quando ele não quer mais estar conosco. Maísa, uma cantora maravilhosa que foi tormento da minha infância, porque na escola as pessoas, ela fazia muito sucesso quando eu era pequena, e as pessoas perguntavam, é Maísa a cantora? Eu, não, é Maíse com YSE. Eu ficava danada da vida. Mas ela tinha olhos lindos. Vinícius de Moraes, uma vez, homenageou os olhos dela, porque ele dizia que quando você mergulhava nos olhos dela, você não tinha vontade de ir embora. Ela foi uma mulher alcoólatra e morreu por causa disso, em janeiro de 77, num acidente da Ponte Rio-Niterói, ainda com 40 anos, uma mulher jovem, deixou o filho
com 21 anos, recém-casado, mas ela foi casada com um Matarazzo. Ela tinha 17 anos quando casou com ele. Imagine apaixonada por um homem bem mais velho que ela, mas que prometia para ela o mundo. Então, a lua de mel foi em Veneza, na Itália. Ela tinha uma mãe que achava que ela tinha que casar com um príncipe. E, de certa forma, na época, o Matarazzo era um príncipe. Mas tiveram um filho, mas ela queria cantar. Ah, mas cantar não. Uma pessoa da família Matarazzo não canta. Não tem uma vida própria. Você é minha mulher. E aí ela ficou muito chateada, gravou um pequeno disco com a ajuda de amigos. Toda festa que tinha na sociedade, alguém pegava o violão e convidava ela para cantar. Ele foi ficando contrariado. Gente, homem contrariado é fácil, é rápido. Em 1 minuto você contraria um homem. Agora imagine um homem poderoso que achava que ela ia casar com ele e ia viver vassala dele. E um dia ela disse, eu vou embora. Ah, mas aí pipocou tudo. Ele ficou com o filho, porque naquela época não tinha ninguém que considerasse que a mulher, a mãe é que tinha que ficar com o filho. Ela bebia, então ela foi para a carreira dela, fez sucesso, aí começaram a aparecer aqueles homens amalucados querendo ficar com ela, porque há um grande interesse nisso, e ela nunca se esqueceu dele. Para vocês terem uma ideia, ela mandava entregar na casa dele, na mansão dele, 100 pizzas. O cara chegava, o entregador, com 100 pizzas. Doutor Matarazzo, o senhor pediu 100 pizzas. Eu pedi alguma coisa? E ele pagava as 100 pizzas, porque sabia que ela estava do outro lado da rua, às gargalhadas, vendo ele receber as 100 pizzas. Era a vingança dela. Ela tentou se vingar dele a vida toda. Mas quem sofreu foi o filho, porque ele foi colocado num colégio interno. Ele hoje é Jaime Morjardim, o diretor da Globo. E detalhe, ele conta que na Copa de 70, imagine o Brasil ganhando tudo, o porteiro do colégio interno ficou com tanta pena dele, porque todo mundo tinha saído de férias, e ele não. Porque nem o pai, nem a mãe que o disputavam tinha aparecido para buscá-lo. Então, era ele sozinho e o porteiro. Aí o porteiro ligava a televisão e eles assistiam os Jogos do Brasil. Imagine a mágoa que isso cria num filho. Um filho com dinheiro, um pai rico, mas que não aparecia para buscar, a mãe muito menos, porque estava viajando pelo mundo com a carreira dela. E ela, infelizmente, não conseguiu livrar-se do vício dela, que era o álcool. Ela casou mais tarde com aquele artista Carlos Alberto, que era um tipaço de homem, tentou dar a ela uma vida de equilíbrio, ela não queria o equilíbrio. Ela queria a aventura, mas nunca se esqueceu do Matarazzo. E depois que herdou a massa falida da família, foi a sobrinha. E eu me lembro até hoje do momento em que tudo falido, tudo acabado, todos os funcionários mandados embora. Olha, ele tinha um poder. Ela, a sobrinha, fecha a última janela, determinando que tudo, dinheiro, poder, tudo tinha acabado. Então, a nossa vida passa tão depressa. Nós, às vezes, não desculpamos o outro, e a vida nos cobra. Mas cobra da gente, que já temos um conhecimento, um discernimento. O outro vai aprender penando. Por isso, Jesus dizia, perdoai os vossos adversários enquanto estais a caminho com eles. Porque quando nós nos afastamos, o reencontro, sabe-se lá quando e aonde, é sempre dolorido. É sempre cobrador. Então, nós precisamos nos rever para estar bem. A Elis Regina
Foi casada com um homem com o qual ela não tinha nada em comum e, no entanto, ele foi tormento da vida dela, porque ela teve um filho com ele, depois ela teve um outro casamento bem-sucedido, até quando deu, mas a mágoa que ela tinha do primeiro marido era enorme. E ela, cá entre nós, se achava. Ela realmente era uma cantora extraordinária. Ela mesma dizia, depois da Ângela Maria, eu sou a maior cantora do Brasil. E realmente foi. Né? Meu pai gostava mais da Gal Costa, mas eu me lembro, quando a filha dela apareceu, a minha filha disse, mãe, você já ouviu a filha da Elis Regina cantando? Eu falei, vem cá, que eu vou te apresentar a mãe dela. Nunca mais a Mariana ouviu a filha da Elis Regina. E se apaixonou pela Elis Regina, porque ela era extraordinária, mas não soube administrar. A falta de perdão, a falta de, olha, a gente tem um filho, vamos sentar aqui e resolver essa questão. Então, morreu, ela acabou se viciando em cocaína, e o Gilberto Gil contava que o último show que ele assistiu dela, na hora que ela estava cantando, ele percebeu que ela estava usando cocaína, porque ele também já tinha usado. Então, ele sabia quais eram os sintomas, as atitudes. E ela não conseguiu vencer o vício. Ela era pequenininha, tomou uma dose muito maior do que seu corpo sustentaria e morreu, deixando 3 filhos, o mais velho com 11 anos, tolamente precisando viver para esses filhos. Porque aí cada pai foi lá, pegou o seu e a solidão ficou para todo mundo. Nós precisamos perdoar a nós mesmos, perdoar o outro. Jesus sabia muito bem disso, por isso ele recebia a todos com carinho. Quando ele colocava a mão dele sobre o coração de uma pessoa, ela se energizava completamente para o resto da vida. Mas muita gente voltou a ficar doente, porque voltou a fazer as mesmas bobagens. Por isso ele dizia, vai, não peques mais, para que o pior não te aconteça. E a pessoa mandava a bala, já que estava curada, e voltava a adoecer. O que eu fico nervosa é quando os espíritos dizem que muitos de nós, espíritas de hoje, estávamos na época do Cristo e ouvimos da sua própria boca o sermão da montanha. Estávamos no meio daquela massa, a escutar aquelas belezas inesquecíveis e não fizemos nada. Por isso que nós estamos aqui de novo. Eu conheci muita gente que tinha ilusão de ter sido um cristão que morreu na boca do leão. Pode desacreditar. Você não era nem a pulga do leão. Porque quem morreu daquela maneira foi imediatamente recolhido, passou por um tratamento psicológico que no mundo espiritual já existia há muito tempo e não reencarnou mais, a não ser com a própria vontade. Não, eu quero voltar lá. Mas nós estamos aqui até hoje. Então, nos lançar aos cristãos, nós não nos lançamos. Aos cristãos, não. Aos leões, nós não nos lançamos, não. Porque tinha aquela clássica pergunta, diz que você não acredita em Jesus e você volta para casa. Imagine se a gente não voltou. Que Jesus? Nunca ouvi falar desse homem. E os leões rugindo. Era difícil. As mulheres cristãs eram consideradas loucas pelas mulheres romanas, porque elas entravam com os filhos pequenos na mão. Viravam para os filhos e diziam, até daqui a pouco. Já imaginou você entrar com seus filhos e o leão, a pantera vir para cima? Gente, mas eu nunca me iludi. Eu não tive coragem nem de chegar próximo. Aliás, se Jesus estava ali, eu estava aqui. Mas depois, nós procuramos por ele sempre. A nossa vida é uma busca de todas as belezas que ele nos deixou e da qual nós estamos longe de acreditar de verdade. Porque se nós acreditássemos de verdade,
nós teríamos uma outra vida. Ah, na próxima encarnação eu faço. Eu já tenho umas coisas que eu já passei para a próxima vida. Porque com quase 70 anos, não, gente, agora não vai dar, deixa para a próxima. E fulano, não quero encontrar nem como vizinho. Para isso, eu faço minha tarefa há tantos anos. Fulano, nem como vizinho do andar de baixo, que é para eu não encontrar no elevador. Tem pessoas que, se você tiver merecimento, você pode dizer, acabou. Esta porta está fechada. Nos meus 66 anos, só tem 2 pessoas nessa situação, eu estou no lucro. Porque o resto é convívio, é conhecimento. E aquela história que a gente vai aprendendo. Quando o telefone da minha casa toca, só os amigos têm o telefone da minha casa. Porque senão eu fico louca. Aí a pessoa, eu atendo, é sempre um amigo. Maís, é fulano. Você tem 5 minutos para me ouvir? Esses 5 minutos são 40. Porque a pessoa dificilmente diz, você está bem, Maíse? Não, ela quer desaguar o desencanto dela. E quando eu fico chateada, os espíritos dizem, fica tranquila que foi para isso que você veio. Então, quando eu tinha 7 anos, eu queria ser freira. E a minha avó e meu avô, espíritas há muitos anos, sabiam, pelas orientações que tinham recebido quando eu nasci, que eu tinha vindo para uma tarefa no espiritismo. Mas a minha avó foi inteligente. Ela nunca me contrariou. Ela dizia, você vai ser freira? Que ótimo, minha filha. Aí citava várias santas que tinham sido freiras. Até o dia que, aos 13 anos, eu fiquei péssima. Porque aí todas as almas sofredoras me encontraram. Gente, eu acordava, coitadinho do meu pai. Ele já morreu há 22 anos, mas é um amigo no mundo espiritual. Ele contava que tinha medo de dizer bom dia para mim, que eu acordava assim. Sentava para tomar café assim. Gente, eu senti uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Era uma coisa mais forte do que eu. Então, eu fiquei muito ruim. Eu perdi o ano na escola, até chegar à comunhão. Então, eu fui à comunhão assim. Olha, eu vou para provar para vocês que o que eu tenho não tem nada a ver com o espiritismo. E eu fui numa noite de segunda-feira, e Dr. Bezerra de Menezes, incorporado em Dona Irene Carvalho, uma médium extraordinária, que morreu aos 95 anos e foi uma das fundadoras da comunhão. Ela via passado, presente e futuro. Era uma coisa impressionante. Nunca mais uma mediunidade igual a dela. Quando as pessoas iam no Chico Xavier e moravam em Brasília, ele dizia, por que vocês não procuraram a Irene lá na comunhão? Na noite que eu cheguei, uma segunda-feira, entrei numa salinha, Dr. Bezerra incorporado disse, que bom, minha filha, você veio no dia que você prometeu. E eu caí dura, porque eu falei, que prometi aonde? E aí ele conversou comigo sobre tudo o que ia acontecer na minha vida, se eu quisesse. E se eu não quisesse, eu seguiria um caminho e a espiritualidade que queria trabalhar comigo seguiria outro. Mas o impressionante foi que depois ele chamou meu pai e minha mãe. E quando meu pai entrou, ele disse, sua filha nunca vai fazer uma faculdade, porque ela pediu para não ter um diploma superior nessa vida. Meu pai ficou louco. Eu era a filha mais velha. Como que eu não ia fazer faculdade? Meu pai militar. Olha, ele levou anos para me contar isso. Quando chegou a hora de fazer vestibular, eu falei, pai, eu não vou fazer vestibular. Eu vou trabalhar com um amigo meu que está precisando do meu trabalho e eu não vou continuar estudando. E aí, doutor Bezerra tinha dito a ele, ela pediu para não ter um diploma superior para valorizar o que ela em outra vida não valorizou. Papai calado. Quando eu disse, não vou fazer, ele me contou essa história. Eu já sabia que você não ia fazer vestibular, porque o doutor Bezerra, há anos, me contou
que você tinha pedido para não ter um diploma superior. E isso hoje me vale muito, porque as pessoas perguntam, você é psicóloga? Você é advogada? Você é não sei o quê? Eu não sou do lar mesmo. E as pessoas não acreditam. Ah, não é possível. Eu falei, não, só tenho o 2º grau. E as pessoas ficam chocadas. Aí elas começam a acreditar que eu não falo sozinha, que são os espíritos que me ajudam a falar. E os espíritos, meus amigos, são assim. Até onde você quiser, nós vamos juntos. Se um dia você desistir, você vai para um lado e nós para o outro. Eles têm essa racionalidade. Ah, não, fica, não vai embora, não larga a sua tarefa. A decisão é sempre nossa. Sempre nossa. E isso é livre-arbítrio. Eles respeitam a nossa vontade. Gente, quando a gente se apaixona, o cara tem olho preto, você jura que ele tem olho verde. A família inteira diz, ele tem olho preto, e você é verde. Aí, com o passar do tempo, você descobre que o olho do cara era pior que preto. Era completamente cego. Cego, não era cor preta, não. Era cego, não enxergava nem você na frente dele. Mas aqueles olhos verdes, meu Deus, ficam no coração. Quem não se apaixonou, não viveu. Às vezes a gente casa até com alguém que não foi a nossa paixão, mas é a pessoa certa para casar conosco. Eu já cansei de conversar com mulher assim. Ai, meu marido é tão bacana, mas eu não esqueço fulano. Aí eu, quem é fulano? Ai, fulano foi um namorado que eu tive, não tinha juízo nenhum, mas eu fui apaixonada por ele. Eu falei, olha, mas ele não casou com você. Quem casou com você foi o bonitinho que está lá fora. Então, pensa bem, mas o sonho, nós mulheres somos horríveis, o sonho fica. Ah, se eu tivesse casado com fulano. Hoje as pessoas nem se casam. As pessoas vivem juntas, daqui a pouco cada um faz sua mala, vai para um lugar. É inacreditável as gerações depois da minha, a facilidade que ficou de você se relacionar. Mas a vida cobra. Porque tem aquele que você se apaixona mais, aquele que você se apaixona menos, aquele que é correto com você, aquele que não é correto com você e deixa uma marca em você. Porque a mulher gosta, não todas, mas muitas de nós gostamos do homem que a gente não confia. Ele tem um charme, é um Humphrey Bogart, entendeu? Ai, meu Deus, aquele homem me lembra o Gregory Peck. Mas o Gregory Peck foi casado com a mesma mulher a vida inteira. Então a gente tem essa ilusão, né, de que a pessoa é aquilo. Eu tenho ilusão com o Paul Newman. E as pessoas dizem, ah, quando você morrer, Maíse, você vai encontrar o Paul Newman. Eu falei, nem quero, porque a mulher dele está com 91 anos, não sai mais de casa, deprimida, porque você foi casada com aquele homem a vida inteira, o cara morre. Como é que você fica? É que nem a Glória Menezes com Tarcísio Meira. Como que você fica sem aquela pessoa que foi a referência da sua vida? O Paul Newman estava numa sorveteria, tinha uma mulher fã dele na frente. E ela olhou para trás e falou, não é possível, o Paul Newman está atrás de mim para comprar sorvete. Aí ela, rapidamente, me dá o sorvete, saiu. Quando ela chega na saída, na rua, gente, cadê o sorvete? Eu paguei o sorvete, eu não tomei o sorvete, cadê o sorvete? Ela sente uma mão no ombro dela. Quando ela se vira, era o Paul Newman. Ele, sorridente, diz para ela, você está procurando seu sorvete? Está dentro da sua bolsa. Quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente encontra um ídolo, a gente põe o sorvete dentro da bolsa. E fecha. Uma vez ele estava andando em Nova York,
Estava um frio danado e ele com aquele capote de pelo. De repente, o sol apareceu e ele tirou o capote, né? Aparecendo o rosto dele. A mulher que vinha em sentido contrário desmaiou. Caiu desmaiada, dura. Porque é dureza você encontrar Paul Newman. É duro. Então, eu não vou disputar ele com a mulher dele, que eu não sou louca, né? Deixa ele. Mas ele foi um homem extraordinário, porque ele aprendeu com a dor. O filho mais velho, o único do primeiro casamento, que durou poucos anos, antes dele conhecer a Joane, morreu num hotel de 8ª categoria, com uma overdose. E aí, até descobrir quem era ele, foi uma luta. E descobriram que era o filho do Paul Newman. Paul Newman enterrou esse filho e jurou que ia ajudar outras pessoas que eram viciadas. E ele construiu casas para abrigar essas pessoas em tratamento. Mas um dia ele recebeu da academia o prêmio Irving Talbot, que só os grandes recebem. E Jack Nicholson, esse ator maravilhoso, fez questão de entregar. E ele disse, eu estou aqui para entregar esse prêmio ao Paul Newman, porque ele não faz os cheques como todos nós. Ele vai lá. Olha só o que Jack Nicholson disse. Ele vai lá, ele sobe a escada, ele prega os pregos, ajudando a construir as casas. Nenhum de nós aqui faz isso. A gente só assina os cheques. Aquela coisa de Jack Nicholson mesmo, né? Um homem totalmente racional, consciente. Hoje ele está com Parkinson, não aparece mais. Mas lá vem o Paul Newman para receber o prêmio Irving Talbot, né? Que é uma honra, porque dentro daquela coisa louca que é Hollywood, você é escolhido como alguém que preferiu ter uma outra vida, uma vida de perdoar a existência, porque o filho tinha morrido e ele não tinha ideia da quantidade de vício que o filho tinha, mas ele passou o resto da vida se penitenciando. E ele cozinhava muito bem, criou uma série de molhos que são super usados nos Estados Unidos e que o rótulo veio o rosto dele. Quando eu fui à Disney com a minha filha, eu entrei no supermercado e tinha uma prateleira cheia das coisas dele. Minha filha quase me fez infartar, porque ela disse, mãe, olha o Paul Newman. Eu parei, mas eram os produtos, não era ele. Né? A gente que tem karma não tem jeito. Né? E no final da vida, ele e Robert Redford eram muito amigos. E você vê a foto dos dois na porteira da fazenda do Robert Redford, que foi um homem extraordinariamente lindo, nunca fez uma plástica, está um maracujá de gaveta. E ele e o outro que eu amo, Clint Eastwood, 93 anos. Gente, já não tem mais lugar para enrugar. Mas naquela foto linda, você vê que o Paul Newman já estava morrendo, porque o olhar, embora azul, já não tinha o brilho. E o Robert Redford não, né? Que está aí até hoje, aquele brilho no olhar. E o Paul Newman encostado assim na porteira, você via que... E foi um homem inteligente. Ele perguntou aos médicos, o que vocês ainda podem fazer por mim? Nada. Ele pegou a sacola dele e foi morrer junto da família dele, morreu 4 meses depois. Porque ele estava pagando para os médicos cuidarem dele e eles não podiam fazer nada. Ele foi um fumante inveterado e morreu com câncer de pulmão. Então, claro que quando nós precisamos perdoar alguém, perdoamos até alguém que não quer se tratar, que não quer se cuidar. Fulano, você precisa se cuidar, você precisa sair dessa situação. Eu não quero. Querer é a palavra. Se a pessoa diz, eu não quero, ela não vai daqui àquela cadeira ali. E nós temos que respeitar. Se nós tivermos feito de tudo, nós vamos dizer a ela, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Mas ela tem que seguir o caminho dela. Nós temos que seguir o nosso caminho.
É horrível você depender dos outros. A minha filha é maravilhosa, mas enquanto eu estive numa cadeira de roda, ela virou minha mãe. E hoje ela diz assim, ainda bem que tudo passou, né, mãe? Mas, sabe, o único defeito de mãe é não obedecer filho. Porque chegou uma hora que eu disse, chega, eu estou ótima e vou retomar minha vida. Ela deu um ataque, porque eu morava com ela 7 meses, com ela e com meu genro, que é um amor, e ela achou que ia ser assim a vida toda. Aí agora eu fui aos meus médicos e disse, eu quero viver quanto eu tiver que viver, mas na minha casa cor-de-rosa, sozinha, sem depender de ninguém, e falei para os espíritos, me ajudem, que é isso que eu quero. E aí, meu genro, num gesto de loucura, perguntou, será que já não é hora dela morar com a gente? Deus que me perdoe. Vou até bater na boca. Gente, não dá. Filho começa a dizer, faça isso, não faça aquilo. Se filho tivesse que mandar na gente, era nosso pai e nossa mãe, não era nosso filho. Tudo é uma questão de hierarquia, né? Então, o filho pode ter 60 anos, que você é mãe, você ainda vai dizer para ele, não vá por aqui. Eu já fui por aqui, não dá certo. Porque a gente também tem que contar a nossa experiência. Por isso, meus amigos, eu não sei se falei de perdão, mas falei o que estava no meu coração e quero que vocês sejam multiplicadores disso. Que vocês, na vida de vocês, possam fazer com que as pessoas acreditem que nós vamos sempre seguindo em frente. Vinícius de Moraes não ficou satisfeito com a letra de Eu Sei Que Vou Te Amar. No meio da música tem uma poesia que diz: de tudo, meu amor, serei atento, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. Olha agora. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Meus amigos, como um homem desse faz falta no mundo de hoje, mas nós vamos seguindo com a memória dele, com a poesia dele. Tem uma poesia dele, eu não resisto, eu vou passar 1 minuto da hora. Diz assim, diz assim, quando chegares, era uma pessoa que estava esperando por alguém, quando chegares eu te vir chorando, de tanto te esperar, que te direi? E da angústia de amar-te, te esperando, reencontrada, como te amarei? Que beijo teu de lágrimas terei para esquecer o que eu vivi lembrando? E que fazer da antiga mágoa quando eu não puder dizer-te porque chorei? Como ocultar a sombra em mim suspensa pelo martírio da memória imensa que a distância criou fria de vida? Imagem tua que eu compus serena, atenta ao meu prazer e à minha pena, sem que viesses para me contar a realidade. Então ele diz no final, imagem sua que eu compus serena, atenta ao meu prazer e à minha pena, e que eu quisera nunca mais perdida. Porque quando você reencontra a pessoa, às vezes a decepção é enorme. A pessoa não é nada daquilo que você imaginava. Essa poesia dele também é maravilhosa. Meus amigos, queremos perdoar? Perdoemos. Não queremos perdoar? Vivamos as consequências. Aqui ou em outro lugar, a consequência virá. Das coisas boas e daquilo que não for bom. Mas, de certa forma, perdoemos para aprender um dia a realmente esquecer. Perdoar é soltar a âncora que te prende a portos escuros do passado.
É aceitar que certas dores não vão ter justificativa, mas precisam ter fim. Maíse Braga nos mostra que perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher lembrar sem sofrer. É reencontrar alguém no mundo espiritual e dizer: você me fez alguma coisa? Eu nem lembro mais. Essa é a verdadeira libertação da alma. Porque o verdadeiro Evangelho de Jesus, não é teoria. É prática viva de amor. É aquele abraço interno que a gente dá em si mesmo, quando aceita que o outro também erra, também sofre, também precisa seguir. Por isso, hoje, você é convidado a fazer uma escolha. Não por conveniência, mas por evolução. Escolha o perdão. Escolha a leveza. Escolha se libertar. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa dessa mesma luz. Comenta aqui o que ficou no seu coração. Se inscreva e siga com a gente nessa jornada de transformação verdadeira. Porque juntos, guiados por Jesus, a gente aprende a deixar para trás o que não cabe mais na nossa nova versão.